Olá para você que está nos acompanhando aqui no podcast História Presente, um projeto de extensão do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, o LPPE, vinculado ao IFCH da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UERJ. Dando continuidade à nossa série Entrevistas, você vai escutar agora a série especial 50 anos da Revolução dos Cravos, dedicada ao cinquentenário da Revolução de 25 de Abril, ou Revolução dos Cravos, ocorrida em Portugal em abril de 1974. Com o professor doutor Paulo Guimarães, da Universidade de Évora, em Portugal, você vai acompanhar a entrevista intitulada Tanto Mar, Reflexões sobre a Revolução dos Cravos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast História Presente do LPPE, Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino da UERJ, onde você encontra as melhores entrevistas dos mais variados temas. E hoje nós falaremos sobre a Revolução dos Cravos. E para falar desse tema, que dia 25 agora de abril completa 50 anos, temos eu, João Paulo, entrevistador, Fernando também, entrevistador bolsista do LPPE, e o professor Paulo Guimarães, da Universidade de Évora, em Portugal. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast História Presente. Estamos muito felizes aqui de ter o senhor conosco para falar um pouco desse tema aí que, em abril desse ano, de 2024, completa 50 anos. Muito obrigado por me terem convidado, o prazer é todo meu. Bom dia, professor Paulo. Bom dia, Fernando. O que foi a Revolução dos Cravos e qual sua importância para a constituição do Estado Social em Portugal? Bom, aquilo que chamamos a Revolução dos Cravos designa aquilo que foi realmente um golpe militar no dia 25 de abril de 1974, e esse golpe militar foi acompanhado por uma participação popular e acabou por colocar o fim a um regime político anterior, o Estado Novo, de índole fascista ou fascisante, e abre um período de intensa mobilização popular, de cariz revolucionário e de intensa luta política. Esta revolução tinha um programa. Portanto, trata-se de uma iniciativa militar, mas em que os militares tinham um programa que, fundamentalmente, podemos dizer, podemos sintetizá-lo em 3D, em 3Ds, que era democracia, descolonização e desenvolvimento. O processo revolucionário termina, ou seja, esse golpe dá início a um processo revolucionário, e esse processo revolucionário termina no dia 25 de novembro do ano seguinte, e que coloca o país naquilo que podemos chamar genericamente o modelo europeu, ou seja, um projeto de democracia social e, mais tarde, demoliberalismo. Portanto, durante esse processo houve nacionalizações, houve uma série de direitos adquiridos, vulgarmente chamadas as conquistas da Revolução, e, na verdade, boa parte delas foram sendo ao longo dos anos, foram sendo esvaziadas. Por exemplo, com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, acabou por, juntamente com esse projeto, se impor a privatização de todo um conjunto de setores que até aí estavam nas mãos do Estado, tinham sido nacionalizados. Ora, o Estado Social, aquilo que podemos chamar de Estado Social, vinha muito lentamente a ser construído desde o anterior regime, mas a Revolução teve, de facto, um salto qualitativo. Desde logo com a generalização dos direitos laborais, que até aí estavam bastante limitados. Com a generalização das pensões de reforma e de invalidez,
com depois a criação de um Serviço Nacional de Saúde inspirado no modelo inglês. Depois, com a solução de problemas fundos que a sociedade portuguesa tinha, que era o cooperativismo, a habitação e até com a autoconstrução, e obviamente, como eu já disse, com um conjunto de nacionalizações de setores-chave da economia e com a reforma agrária que permitiu resolver o problema de grande parte da pobreza rural, ou de muita pobreza rural, devido a uma situação de subemprego crónico que havia num setor agrário capitalista. E, obviamente, os aumentos salariais. Portanto, o próprio Estado Novo se propunha fazer política social ao ter instituído o corporativismo, ao dar ao Estado um papel ativo no dirigismo económico, tinha programas de construção de habitação, como o programa das casas económicas. Portanto, aquilo que foi o Estado Novo tinha uma componente social importante. O problema é que essa componente estava muito limitada, ou seja, chegava-se à terceira idade e o número de indivíduos que tinham direito à pensão de velhice era muito pequeno, os salários eram extremamente baixos e, portanto, teríamos, na melhor das hipóteses, um estado de previdência social e não aquilo que nós consideramos um estado social em que há um conjunto de direitos generalizados, desde o primeiro trabalho digno, salário digno, digamos, com férias, com um conjunto de direitos que neste momento estão todos em causa novamente com o retrocesso civilizacional a que temos vindo a assistir. E creio que essencialmente é isto. Portanto, há efetivamente este ideal de Estado social e que é, digamos, fundacional e que faz parte, digamos, de um consenso alargado daquilo que é uma boa parte das forças políticas que hoje têm a representação parlamentar. E, portanto, Professor, o senhor poderia explicar como a Revolução dos Cravos se relaciona com a crise do Império Colonial Português? E nessa direção, que relação existe entre a Revolução dos Cravos e as lutas de libertação das colônias portuguesas no continente africano? portanto, a relação é direta e imediata. Samora Machel, que foi líder do movimento chamado Movimento Nacionalista, Movimento de Libertação Africano, a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, ele, portanto, tornou-se, digamos, depois primeiro Presidente da República, e ele dizia que fomos nós que fizemos o 25 de Abril. E isto porquê? Porque tinha sido, ou foi a luta armada nas colónias que provocou diretamente um enorme desgaste no regime, que esteve na origem do descontentamento entre os militares, questões que envolviam o problema dos oficiais milicianos, ou seja, de haver uma ascensão dentro das Forças Armadas de oficiais que não eram do quadro, que não tinham formação militar, a questão do racismo nas colónias, que era transversal, e numa altura em que o próprio regime se esforçava por africanizar a guerra, ou seja, quem estava a lutar contra as forças que se opunham ao regime nas colónias africanas portanto, digamos, grande parte digamos, dos combatentes eram já africanos, e isto numa sociedade que continuava a ser profundamente racista e que, portanto, havia uma demarcação entre aquelas pessoas que tinham sido educadas em Portugal e depois a realidade que encontravam nas colónias africanas. Sendo que este problema era relativamente diferente de colónia para colónia. Mas não menos importante,
e não deixa de estar também relacionado com isso, há uma progressiva desafetação dos grupos que anteriormente apoiavam no regime. Eu falaria, por exemplo, dos liberais europeístas, e isto porquê? Porque a partir de finais dos anos 50, anos 60, cada vez mais a economia portuguesa começa a crescer graças à expansão das exportações de bens e serviços para a Europa. E ao mesmo tempo com novas fontes de rendimento, para além das fontes de rendimento tradicionais, que eram as remessas dos imigrantes, começam a haver os rendimentos do turismo. E, portanto, há cada vez mais, digamos, liberais europeístas que veem com muitos bons olhos, digamos, uma solução que passaria pela descolonização. O próprio regime, já na fase final, a fase de Marcelo Caetano, procurou, digamos, dar autonomia às colónias, sendo que essa autonomia acabou por ser formal. Por exemplo, a designação de colónias desaparece e passam a ser províncias ultramarinas. Nas próprias moedas aparece a expressão, ou aparecem moedas como o Estado de Moçambique, Estado de Angola e por aí fora, mas na verdade não tinha substância nenhuma, não é? Portanto, o problema é que realmente aquilo era tudo muito lento. O regime anterior tinha o problema de, digamos, tinha tido a experiência belga e a experiência argelina com aquilo que era o problema dos nacionais ou dos colonos nascidos em Angola, nascidos em Moçambique, e, portanto, o problema de haver uma transição que pudesse ser extremamente violenta e danosa para os interesses portugueses. Seja como for, o regime não foi capaz de liberalizar, ou seja, de fazer uma transição controlada, e acabou por controlar, portanto, de claudicar com um processo de desgaste que é o afastamento das novas elites industriais, os liberais europeístas, o desgaste do próprio corporativismo, que continuava a existir, e com os próprios católicos, monárquicos, tradicionalistas, que tinham sido fundamentais na fase final, gradualmente a demarcarem-se. A própria Igreja Católica, não só a nível de Roma, passou a ter, digamos, passou a reconhecer e a receber representantes dos movimentos de libertação, e, portanto, digamos, um conjunto, uns bolevares. Os estudantes universitários, em 69 tinha havido uma crise estudantil, uma espécie de maio de 68 à portuguesa, com uma decalagem de um ano. Portanto, foi em 1969 uma crise estudantil enorme. Portanto, foram estudantes universitários. É preciso ver que a Universidade Portuguesa era extremamente elitista e, portanto, grande parte das pessoas que são os filhos daqueles que anteriormente estavam dentro do próprio regime. E há, paralelamente com a guerra e com esta situação, uma imigração massiva da população para a Europa. Uma imigração que é feita em situação extremamente precária, porque o próprio regime se opunha a ela e perseguia a imigração. Seja como for, há meio milhão de portugueses que partem, não, mais de 1 milhão de portugueses que, durante os anos 60 e até 74, imigram para os países europeus, e alguns, ou uma parte também, para as Américas. Mas digamos que este fluxo migratório foi intenso, e isso criou uma situação de mudanças na sociedade portuguesa que o próprio regime tinha consciência dela, não é? E que estava a monitorizá-la através do instituto que tinha tido origem num gabinete de estudos corporativos, que era o Instituto de Ciências e Ciências Sociais, e que está na origem da revista, ainda hoje prestigiada, Análise Social, onde nós vemos lá muitos estudos sobre, digamos, os problemas que afetavam a sociedade portuguesa naquele período. Portanto, o problema da guerra era premente para todos os jovens, não é? Portanto, a guerra não tinha fim à vista, e há uma situação de, desculpem-me o termo, de roulement, ou seja, não eram sempre as mesmas pessoas que estavam
Lá era toda a gente ia para as portas. E o que acontecia era que, por exemplo, aquele jovem analfabeto ou semi-analfabeto, porque começou-se a generalizar o ensino, portanto, até à quarta classe, 4 anos de escolaridade e até um pouco mais, mas aquele jovem que vivia em ambiente rural vai para a tropa e quando regressa já não quer voltar para o campo, para a vida que tinha. Muitas das vezes adquire uma profissão, e isto numa altura em que o país se está a industrializar, em que se está a verificar um desenvolvimento industrial. Portanto, o problema da guerra, o problema que não tem fim, era um problema quer para a sociedade civil, extremamente católica, tradicionalista, que produzia ex-votos agradecendo para que os seus filhos não fossem mutilados, e era um problema, digamos, para a sociedade no seu conjunto, mas também era um problema para os militares, porque não havia, o regime não estava a dar uma solução à vista para o problema, e o que se via era uma situação em degradação. Embora, digamos, o regime tenha feito, do ponto de vista militar, todos os possíveis para que, portanto, várias estratégias para travar os movimentos de libertação. Esse enorme sentimento enorme de frustração perante um regime incapaz de se reformar foi acompanhado também por um enorme desgaste entre a juventude. Ou seja, a juventude, principalmente estudantil, é politizada, e acontece o seguinte, é que é utilizada o exército como uma forma de punição dos estudantes universitários, que habitualmente o regime permitia que os estudantes terminassem o curso que estavam a fazer para depois serem chamados para a guerra. Era cada vez mais difícil fugir ao serviço militar, em determinada altura tornou-se impensável, e então iam servir para a guerra no final do curso. O que aconteceu foi que o regime mandou punir, e esses indivíduos muitas vezes eram punidos mandando-os para as zonas mais quentes do conflito. E isso acabou por ser um erro estratégico, porque era gente politizada que continuou a politizar, começou a politizar o exército e, sobretudo, a desmoralizar, ou seja, a moral do exército português era extremamente baixa, e isso era monitorizado pelo próprio regime. O próprio regime tinha um serviço chamado psicossocial, que se destinava não apenas digamos, a fazer guerra psicológica contra aquilo que era considerado o inimigo, não é? E contra a propaganda, mas também a monitorizar o estado mental, psicológico da tropa, não é? E os relatórios que faziam eram, de facto, devastadores, e o regime, digamos, escamoteou esse problema. Porque aqui, voltando, porque uma das originalidades do 25 de Abril é que foi, digamos, podemos situá-lo, ou poderíamos situá-lo naqueles movimentos de pronunciamentos militares à forma da tradição liberal desde o século XIX, que começam com as independências, também nas Américas é com as independências, ou seja, a elite militar que se pronuncia para mudar o regime político e que ao longo do século XIX e XX vem pronunciar-se. Aliás, o regime do Estado Novo começa por nascer no dia 28 de maio de 1926, precisamente por um golpe militar, com características, na verdade foi um movimento complexo, com 3 colunas e por aí fora, mas foi uma manifestação militar. Mas o que acontece no 25 de Abril, e daí chamado Movimento dos Capitães, é que não é a cadeia ao nível dos generais que se rompe. A ruptura é feita ao nível dos capitães. E isto, de facto, é uma originalidade. O próprio regime, nas vésperas do 25 de Abril, para testar a fidelidade, chamou os chefes todos do exército, para além de afastamentos que fazia, etc., chamou os chefes do exército, os generais e outras figuras, para aquilo que foi chamado um beijamão,
que era, digamos, uma prova de fidelidade ao regime, porque havia a PIDE e praticamente a PIDE estava informada sobre o que tinha informações do que é que se estava a passar, até porque tinha havido antes do 25 de Abril, em março já tinha havido movimentações militares. Simplesmente com a segurança que o regime tinha relativamente aos generais, os generais estavam tranquilos, o regime estava tranquilo porque havia e não estava. O que aconteceu foi que, de facto, a cadeia de comando rompeu-se ao nível dos capitães. E isto, de facto, faz uma originalidade. Digamos, e também ajuda a responder à primeira parte da questão. Essa originalidade, portanto, deriva, digamos, dessa politização do exército, não é? Desses movimentos de capitães. Professor, Por aqui. perdão, pode repetir? Não, estou a dizer que, em relação à questão que me colocou do papel das colónias africanas, eu poderia desenvolver mais, mas não sei até que ponto é que o grande público tem interesse. Por exemplo, do ponto de vista militar, a situação das colónias era diferente. Na Guiné, do ponto de vista militar, portanto, os portugueses estavam acantonados em pequenas áreas e, de facto, grande parte do território já era controlado pelo PAIGC, que era o principal movimento que ali estava presente. PAIGC, portanto, incluía Guiné e Cabo Verde. Em Angola a situação era diferente, havia 3 movimentos e do ponto de vista militar a situação não estaria perdida, não teria, digamos, a expansão, porque o que acontecia era que do ponto de vista internacional estes movimentos tinham que prestar serviço e apresentavam as célebres áreas libertadas, áreas imensas, que realmente não controlavam sequer. E no caso de Moçambique, grande parte da guerra estava a norte, ou seja, na província de Niassa, Cabo Delgado. É, digamos, uma grande franja muito densa, fracamente ocupada, com muita baixíssima densidade populacional, precisamente que vai desde o lago Niassa até ao Índico, até à outra ponta, ao Índico. Na zona agora, na outra ponta, portanto, na zona onde agora há também novamente insurgência Cabo Delgado. E, portanto, tinha-se aberto há pouco tempo, mas com enormes sacrifícios, uma nova frente de guerra, que era a frente da Zambésia, e, digamos, digamos que a tropa, houve um ataque à tropa, porque isto era uma característica destes movimentos e extremamente inteligente e que nos ajuda, que estes movimentos nunca atacaram populações civis, houve casos excepcionais, mas sistematicamente atacavam apenas a tropa. E o que aconteceu foi que a tropa foi atacada já perto da Beira. A Beira fica no meio de Moçambique. Moçambique tem uma linha de costa com milhares de quilómetros e a meio, digamos, fica a Beira, e tinha havido ali um ataque, o primeiro ataque. A própria tropa depois foi vaiada, criticada pelos colonos. Houve incidentes na Beira entre os brancos colonos e a tropa portuguesa. Havia teorias, hoje chamaríamos de teorias da conspiração, era que a tropa estava muito interessada em manter a guerra porque havia uma série de serviços, vencimentos, porque assim ganhavam imenso com o assunto e porque aquilo, eles eram uma data de maltrapilhos e que poderiam ser vencidos em 2 ou 3 dias. Isto porquê? Porque grande parte da estratégia de comunicação do regime também desse ponto de vista falhou. Ou seja, havia um enorme desconhecimento por parte da população, mesmo nas colónias, isto é um facto que eu vivi, acerca da realidade da guerra. E aquilo que estava a acontecer era que ou seja, a perspectiva de evolução da guerra era negativa para Portugal. Tinha começado a aparecer na Guiné os célebres mísseis Stinger, que eram os mísseis que deitavam abaixo os aviões a jato, e, portanto, a superioridade da aviação que Portugal tinha estava posta em causa, e muitos analistas aquilo que previam era que a situação era um agravamento contínuo da situação para Portugal.
embora, digamos, não fosse essa a leitura imediata no terreno, não é? Portanto, digamos que a leitura não é linear, a relação entre as colónias digamos, foi disputando um conjunto de situações de degradação. Por exemplo, as despesas com o exército eram enormes e limitaram a própria capacidade do regime de fazer obras públicas, de investir mais, de utilizar, digamos, os recursos que tinha para desenvolver Portugal continental. E daí que aquilo que tivemos durante a última fase do regime foi a ideia do para a África, a partir de que inicia-se a guerra para a África em força, e isso significou abertura ao investimento estrangeiro, taxas de crescimento de 7, 8%, sei lá, dizia-se que durante esse período, portanto, o número de prédios que se construíam em Angola, em Moçambique, nas capitais, Lourenço Marques, na altura, Beira, Angola e em Luanda, foram enormes, e, portanto, a descoberta do petróleo também em Angola. E, portanto, tudo isso, digamos, criou uma dinâmica de crescimento económico, do qual ainda hoje, digamos, não recuperaram, ou seja, a situação, o nível, creio eu que o nível de desenvolvimento em Angola e em Moçambique não atingiu o patamar que já existia em 73, com um tecido industrial vasto, têxteis, cimentos, e muitos das pessoas que vinham das colónias, quando vinham para Portugal, chegavam a Portugal e viam que realmente onde estava atrasado era Portugal, não era o regime. O que aconteceu era uma sociedade extremamente desigual, uma sociedade que na prática havia um racismo, uma apartheid informal, não tinha a formalidade do regime sul-africano e enormes desigualdades sociais e, digamos, o nível de vida das populações, da maioria da população africana era extremamente baixo. Desse ponto de vista, não há dúvidas que a independência foi, de facto, um fator muito importante para a dignificação e para a dignificação e para a melhoria das condições de vida da generalidade da população. Perfeito, professor. Entrando um pouquinho nessas características da própria Revolução, a gente não pode ignorar o fato que ela acontece durante ali o período de Guerra Fria, e óbvio que forças políticas atuam ali o jogo, né, político, quem consegue se sobrepor, enfim, quem vai dar nome à Revolução, por exemplo. E aí eu queria perguntar para o senhor quais foram as forças políticas que agiram ali durante a, a Revolução dos Cravos, né? E como elas contribuíram para o resultado da Revolução. Bom, a ideia de revolução e a própria palavra revolução, ela é uma palavra que pode ser utilizada na longa tradição digamos, da linguagem e da história política portuguesa e não só. Do que é que estamos a falar? Por exemplo, grande parte, digamos, da instabilidade política que ocorre durante a Primeira República, a designação que é utilizada é revolução. A Revolução de 1910, mas depois a Revolução de Sidónio Pais de 1917, e por aí fora. O próprio 28 de Maio foi chamada Revolução, era chamada a Revolução de Maio. Há, aliás, um filme, creio eu, com esse título, se a memória não me falha, que é a Revolução de Maio, que é uma fonte hoje, que é uma obra de propaganda do regime anterior. E desse ponto de vista é uma revolução. Simplesmente, e o elemento popular aparece depois, ou seja, não há propriamente aquilo que acontecia nas revoluções, e nomeadamente na Revolução de 1910, em que há o elemento civil armado através da Carbonária, que era uma organização de origem, ou seja, ligada à maçonaria, eram os civis armados, digamos, essa ideia do civil armado que juntamente com a tropa faz a revolução. Isso não existiu. Aquilo que nós tivemos em Portugal foi um golpe militar em que a população
de imediato sai para a rua para, digamos, celebrar o final do regime. E, portanto, é uma revolução política. É essencialmente uma revolução política. Se pensarmos na revolução social, ou seja, há de facto um processo revolucionário em curso, chamado PREC, que se propunha então avançar para uma revolução social, o que significava a construção de um novo regime de natureza diferente, um regime socialista, e essa meta, que era a meta do socialismo, ficou inscrita na primeira Constituição democrática que tivemos, que foi a Constituição de 1976. Portanto, a ideia de que, portanto, o socialismo seria, digamos, o objetivo. Essa revolução, obviamente, levou teve consequências. Eu não resisto nesta altura, pois eu poderia partilhar e mostrar algumas imagens, que são as imagens típicas deste dia, do próprio dia 25 de Abril, mas não consigo compartilhar a tela, compartilhar imagens, mas são imagens que toda a gente poderá encontrar na internet no dia 25 de Abril. E as imagens são estas, são essencialmente militares, com tanques de guerra, no centro da capital, porque era aí que estava o governo, e, juntamente com os tanques de guerra, está uma data está massivamente a população. Portanto, é uma situação caricata e que poderia ter redundado num enorme banho de sangue se do lado do governo as forças respondessem, não é? Portanto, o célebre cerco ao Largo do Carmo, onde estavam as pessoas. E, portanto, imediatamente a população saiu em festa para a rua e via-se as negociações com as pessoas com o megafone a falar, a tentar falar com as outras forças do inimigo, e a população lá dentro, portanto, ao lado, ou seja, mesmo embebida com a tropa, não é? Uma situação aflitiva e na verdade apenas houve poucos mortos que ocorreu, mas foi por causa da PIDE, ou seja, quando se acercou o edifício da PIDE, e há um PIDE que desata a disparar sobre a população e, na verdade, precisavam de ganhar tempo para eliminar uma série de documentos. Mas digamos que essa foi, digamos, uma das marcas importantes desta revolução, é que foi uma revolução sem sangue e que ficou simbolizada com a história da flor inserida no cano dos soldados. Bom, pergunta-me quais são as forças políticas que estão em jogo nesta altura. Desde logo os militares do FMA, que apesar de, digamos, fazerem parte deste movimento, terem aderido ao movimento, e na verdade serem eles que controlam o poder político, não há propriamente eles têm projetos e sensibilidades políticas diferentes. O próprio indivíduo que é escolhido para liderar o primeiro governo provisório, o Spínola, ele será depois afastado, é um indivíduo que vai ficar comutado com a direita e até com a extrema-direita, que se reúne em torno da figura de Spínola. E Spínola não está dentro do MFA, mas era um indivíduo que tinha escrito pouco tempo antes uma obra, ou que tinha publicado com o nome dele uma obra chamada Portugal e o Futuro, onde é uma obra que, na verdade, é uma crítica profunda ao regime que vem por parte de uma pessoa que, digamos, que tinha feito o percurso do regime anterior. Portanto, os militares do MFA, na sequência deste processo revolucionário, esta direita organiza-se em torno de uma oposição designada Movimento de Libertação de Portugal, o MDLP, e outro ator importante é a própria CIA. Estamos no meio da Guerra Fria e, obviamente, que os Estados Unidos
Reparem o que é que acontece neste ano de 74, 75. É a situação no Vietnã e é a situação em Portugal, é a situação no Chile, não é? E é a situação em Portugal com boa parte do continente africano, então, nas mãos de movimentos marxistas, fossem eles pró-China, fossem eles pró Moscovo ou fossem eles pró-africanos, mas eram, digamos, movimentos marxistas que saíam fora da órbita da esfera do chamado mundo ocidental livre. E, os próprios americanos não esperavam que isto viesse a acontecer. Portanto, isto é uma enorme surpresa para eles. E tinha havido estratégias concertadas entre os países da África Austral, países de regime das minorias brancas. Estou a falar na altura, Rodésia, hoje Zimbábue, que tinha à frente o Ian Smith. Estou a falar da África do Sul, e, portanto, Angola e Moçambique, e que funcionavam, portanto, e que estavam, digamos, a trabalhar em conjunto. Os próprios sul-africanos estavam a investir imenso em Angola, investimento, e portanto, não havia ideias de sair dali. Portanto, os Estados Unidos foram apanhados de surpresa e a própria CIA começou, digamos, a atuar. E, obviamente, depois os partidos políticos. Portanto, os partidos políticos que imediatamente entraram em ação. O PS tinha-se formado pouco tempo antes, e depois disso formam-se partidos ao centro e à direita, e mesmo à esquerda. A própria esquerda, apesar do Partido Comunista Português ter aparecido como a principal força, aquilo que era classificada a extrema-esquerda e que basicamente representava a esquerda de Moscovo, não é? Portanto, alinhada com Moscovo, havia uma multidão que apareceram de partidos marxistas-leninistas, com várias designações. Talvez o mais visível e o mais era o MRPP, que se filiava no maoísmo europeu, e que depois acabou por desaparecer, como uma boa parte destes partidos desapareceram. E, portanto, estas pessoas, estas forças que entram em Portugal, porque com o fim da ditadura regressam os exilados, não é? E o que acontece durante todo esse período é que há uma mobilização massiva da população civil para os vários projetos e para o enquadramento dos vários partidos, não é? E vai ser determinante não só o jogo dos próprios partidos, como a própria política dos americanos, que aí têm como novidade eles terem percebido que quem funcionava como o centro do sistema político era o Partido Socialista. E aqui temos mais uma novidade relativamente àquilo que era a política habitual norte-americana de hostilização dos partidos sociais-democratas, porque apesar de se designar socialista, era a social-democracia, a velha social-democracia da Segunda Internacional, um pouco à direita, que ainda existia. Era, digamos, a social-democracia do Olof Palme, era um pouco esse ideal da sociedade sueca dos anos 60 que estava presente nestes partidos. E, portanto, ele percebeu, portanto, percebeu a importância do Partido Socialista. E, claro, a ameaça, portanto, o risco de, digamos, de Portugal de seguir por várias vias, ou pela via Moscovo, ou pela via cubana, para falar, ou pela via de um socialismo sul-americano. Portanto, eram riscos que os norte-americanos não queriam
não queriam correr e mobilizaram porta-aviões, quer dizer, e ninguém gosta de estar a governar com porta-aviões à beira-Tejo, não é? Portanto, constitui uma enorme força de dissuasão. E é claro que, sem percebermos a política seguida por Moscovo a partir dos anos 60, que é uma política de não contenção, e é uma política que vai se manter até ao final dos anos do regime, dos regimes, dos ditos regimes comunistas de leste, sem essa política de contenção, e aliás, e será isso uma das origens da clivagem do maoísmo com Moscovo, porque efetivamente os maoístas começam e querem continuar a apoiar, digamos, os vários movimentos revolucionários internacionais, e portanto cria-se o chamado cisma sino-soviético. Mas seja como for, os chineses não entram na Europa, não, portanto os partidos maoístas, o MRPP, pelo menos tudo quanto sabemos, não tinha de facto condições mínimas para poder, digamos, fazer aqui uma revolução maoísta. Aqui, por curiosidade, havia também partidos que se reclamavam do maoísmo albanês, do Enver Hoxha, creio eu, se a memória não me falha, e de vários regimes. Portanto, nós tínhamos partidos marxistas e leninistas para todos os gostos, digamos assim, todas as filiações. Aqui, em piada, dizia-se que normalmente os partidos tinham 4 pessoas, porque os 3 primeiros faziam parte do Comitê Central e o 4º era dissidente. Portanto, era um pouco essa maledicência que havia. Isto é para vos dar a ideia, digamos, do espectro, não é? Do espectro e do clima que existia, e do facto da razão pelo qual os americanos terem apostado no Partido Socialista. Muito bom, professor. Aqui no Brasil também tinha partidos com a linha baseada no comunismo albanês também. Também tinha. Hoje eu acho que não mais. Mas, enfim, você mencionou o papel do Partido Socialista, do Partido Comunista. A gente queria saber também sobre a dimensão social, como foi o papel da classe operária e também das mulheres, como afetaram e foram afetadas pela Revolução. Bom, como eu disse há pouco, o PS e, sobretudo, o grupo do PS afeta Mário Soares foi fundamental na estabilização democrática depois do 25 de novembro. Portanto, como eu já vos disse, o 25 de novembro é, podemos dizer, a contra-revolução, é uma contra-revolução democrática, é o fim do PREC. Mas aquilo que o Mário Soares faz nessa altura é, de facto, atuar ativamente para integrar o PCP como força democrática e mantendo as conquistas de Abril, aquilo que na altura eram as conquistas de Abril, ou seja, a reforma agrária manteve-se, não acabou, as nacionalizações não acabaram e por aí fora. E aqui havia digamos, coisas que a dizer sobre isto que eu poderei desenvolver mais adiante, que é o facto de, por um lado, grande parte destes grupos económicos estiveram muito fragilizados com a independência das colónias, porque tinha uma dimensão colonial importante. Embora a oposição vendesse a ideia, que era de facto uma ideia estratégica, que no fundo os portugueses estavam nas colónias a defender o capital estrangeiro, porque efetivamente grande parte das empresas, as grandes empresas, muitas delas eram estrangeiras, e que, portanto, não estavam a defender. O facto é que não só havia meio milhão de portugueses nas colónias, como havia muito capital português, nomeadamente nas finanças e muitos outros setores, que era capital português. E esses grupos digamos, sofreram com essa situação. Ao mesmo tempo, pouco tempo antes, tinha havido o choque petrolífero, portanto, a crise de 73, 74 foi, portanto, foi importante, afetou Portugal muitíssimo. E ao mesmo tempo que se dá a Revolução em Portugal, grande parte dessas pessoas fogem, nomeadamente para o Brasil. Ou seja, não foi só o Marcelo Caetano que fugiu para o Brasil, não foram só, digamos, pessoas politicamente afetas
ao regime, mas foram também forças económicas, as elites que estavam afetas ao regime, e muitos deles com interesses em Portugal e no Brasil, simultaneamente. E, portanto, com isso cria-se um enorme vazio e era preciso reestruturar os setores da banca, os setores de seguros e por aí fora, e isso foi possível graças às nacionalizações. E isso manteve-se. Portanto, ele manteve isso, e a questão da reforma agrária, que parou, mas manteve, ou seja, ficou praticamente acantonada no Alentejo, na região sul, e, de facto, como disse, neste quadro político que foi montado, o PCP tinha um prestígio grande que vinha, digamos, da sua luta persistente no meio operário contra o regime, embora, digamos, tinha criado esta imagem e este prestígio. Obviamente tinha havido outras forças importantes, nomeadamente os anarquistas, mas sobretudo até os anos 40, mas no período pós-anos 40, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, tinha sido o PC que tinha mobilizado grande parte do operariado. Seja como for, neste quadro político o PS fica como uma espécie de figura de centro, como eu já vos disse. E daí vem a ganhar as primeiras eleições que se realizam, vai ser a força política mais votada. Na mesma altura há, digamos, forças, o país é um país politicamente adormecido, despolitizado, e nessa altura há movimentos, digamos, que saem do exército e campanhas chamadas campanhas pelo mundo rural de dinamização popular, campanhas culturais, e que, na verdade, pretendiam levar a imagem do socialismo. E toda esta acabou por funcionar como propaganda ao próprio Partido Socialista e retirar um pouco a ideia que tinha sido inculcada durante décadas do socialismo como o grande papão, não é? Portanto, a classe operária revela durante este processo uma enorme autonomia, e o PCP aquilo que procura é controlar esta mobilização popular e hegemonizar as esquerdas, ou seja, e aquilo que vai, portanto, querendo aparecer como o único defensor dos trabalhadores, o único legítimo defensor dos trabalhadores, e daí que, por exemplo, no 1º de Maio é a grande festa da unidade, onde encontramos socialistas, encontramos comunistas e encontramos essencialmente trabalhadores, não é? E pessoas, portanto, pessoas do povo, não é? Pessoas que estavam a celebrar o 1º de Maio. O 1º de Maio era proibido ou tinha outro tipo de formulação, e normalmente era proibido durante o regime anterior. Portanto, esta festa de unidade vai desaparecer depois com, digamos, uma cisão que ocorre no movimento sindical, dando lugar depois à formação da UGT, ou seja, a principal força sindical que aparece estruturada é a Confederação Geral do Trabalho Portuguesa, a CGTP, intersindical, a CGTP-IN, portanto, e posteriormente vamos ter o aparecimento da UGT. Mas o modelo é o mesmo, ou seja, são partidos políticos que de alguma maneira controlam, que tentam controlar os sindicatos, e os sindicatos que, entretanto, têm que negociar ou tentam controlar organismos que, entretanto, aparecem durante o período revolucionário que se vão manter. E o que é que são? São as comissões de trabalhadores. As comissões de trabalhadores onde, digamos, têm uma autonomia relativamente aos sindicatos que se vão democratizar, e que têm, portanto, e que mantém essa relação de autonomia. Há quem defenda, não vou estar entanto aqui neste debate, que de facto, durante este período o PC
atuou como uma força contra-revolucionária, no sentido em que grande parte do potencial revolucionário dos trabalhadores foi, digamos, estancado dentro de uma lógica partidária e acabando por esvaziar o conteúdo revolucionário e genuíno dessas manifestações, porque juntamente com as manifestações, com as comissões de trabalhadores, apareceram comissões de moradores, e em tudo isto o que nós temos são os vários partidos a quererem, digamos, controlar. E o controlar significava, por exemplo, usar a calúnia para digamos, marcar a oposição, criar sectarismo, tentar controlar, digamos, as assembleias através da mesa de voto, ou tentar boicotar as assembleias e portanto, portanto começou-se a perder com a própria dinâmica grande parte desse potencial revolucionário. O que acontecia, de facto, é que houve um governo no período revolucionário importante, que foi o governo de Vasconcelos. O que acontecia era que grande parte daquilo que era o modelo de leste, ele não atraía a maioria dos trabalhadores. Ou seja, para vos dar uma ideia, uma boa parte dos trabalhadores portugueses tinham imigrado, ou seja, havia uma parte de trabalhadores que tinham imigrantes, tinham pessoas a trabalhar em França, e a grande parte desses imigrantes em França eram forças, digamos, de natureza conservadora ou democrática. Não estavam propriamente muito entusiasmadas com o modelo de leste. Isto é para dar uma ideia. E, portanto, esta fraseologia classe operária, que muitas das vezes envolve, digamos, a ideia de uma classe operária politicamente homogénea, com uma vontade própria, isto, digamos, é uma ficção, não é? Aquilo que temos são movimentos de trabalhadores, movimentos populares, com a sua diversidade, com os seus processos de institucionalização democrática, que acabaram por desaparecer. E o que é que eu designo por processos de institucionalização democrática? Estou a falar das comissões de moradores, das comissões de trabalhadores, e que procuravam resolver os problemas que estavam a aparecer, que eram problemas que eram ao nível da produção, que eram ao nível da habitação, que eram ao nível dos problemas comuns, e que procuraram, de alguma maneira, institucionalizar-se e entrar dentro da linha democrática. Eu deixei de lado a questão da mulher. A questão da mulher é fundamental. É fundamental e foi, de facto, um dos grandes legados da Revolução. Porque, de imediato, a questão da igualdade salarial. De imediato, a questão da concordata. Para quem não sabe, Salazar, nos anos 40, tinha feito um acordo com o Vaticano, no qual o Estado português reconhecia o casamento católico e, como tal, não permitia aos católicos o divórcio. Isso significava que havia a situação indigna do filho ilegítimo, filho de segundas relações, e, na prática, havia muitas segundas relações que deixavam de ter qualquer tipo de enquadramento digno. E aquilo que o 25 de Abril veio instituir foi, de facto, a possibilidade das pessoas poderem se divorciar. Também foi, digamos, gradualmente o desaparecimento, portanto, o desaparecimento da figura do filho de pai incógnito, que, no fundo, o homem passa a ser responsabilizado pelo seu comportamento sexual e pelas consequências desse mesmo comportamento ao nível digamos, da sua progenitura, da sua descendência, e portanto, há todo um conjunto, digamos, de conquistas que muito gradualmente vão sendo alcançadas e que, de alguma maneira, digamos, não são imediatas e não são resolvidas por decreto-lei. Ou seja, as grandes questões sociais raramente são resolvidas por decreto-lei, mas que a liberdade de associação e a liberdade de organização permite garantir. Do que é que eu estou a falar? Por exemplo, a violência doméstica, a violência contra a mulher. Havia estudos sociológicos nos anos 80 e nos anos 90 que falavam disso como um grande problema. E o grande problema é, por exemplo, o próprio pessoal que veio da tropa,
ou seja, pessoal desmobilizado que vem para a vida civil, que fica com traumas, fica com tiques autoritários, mas também outras origens, a própria educação autoritária que esses filhos tinham recebido e que tinham visto no pai, na mãe, o modelo da violência em casa. E, portanto, o aparecimento, mas muitos anos mais tarde, de violência doméstica como crime público e já não como crime privado, em que a mulher tem que se queixar e muitas das vezes é ela própria tratada pela polícia como uma criminosa, não é? Portanto, isto são coisas que levaram muito tempo a ser alcançadas, são coisas de ontem, muito recentes. Por exemplo, a questão da interrupção, chamada interrupção voluntária da gravidez. O país formalmente mantém-se profundamente católico, a maioria dos portugueses são católicos, e o que acontece é que realmente só há pouco tempo é que digamos, foi permitido, digamos, uma legislação mais abrangente que permite a interrupção voluntária da gravidez, e isso foi decidido digamos, por votação. Ou seja, houve de facto uma série de caminhos que têm vindo a ser trilhados e de facto a democracia é algo que não está fechado, ou seja, pode haver recuos ao nível digamos, dos direitos do trabalho e por aí fora. Mas eu diria que, de facto, a questão da mulher, a questão da liberdade, das várias liberdades civis, digamos, foram uma das conquistas que este processo permitiu. Na verdade, digamos, voltando à questão da classe operária, eu ainda diria mais algumas coisas. Eu diria o seguinte, é importante perceber isto, é que a fragilidade do poder do Estado, que foi resultante da luta política, e a relutância a empregar força contra os trabalhadores, e o colapso de muitas empresas e da autoridade social criaram espaço para a mobilização popular que procurou soluções genuinamente democráticas para a resolução dos seus problemas. Eu já falei das comissões de trabalhadores, das comissões de moradores, por exemplo, mas também grande parte da sua atuação teve a ver com vazios, não só com fugas de grandes capitalistas, de grandes proprietários, mas também de coisas coisas que não funcionavam. Eu dou-vos um exemplo. O próprio regime anterior tinha um regime de habitação social e era preciso dar habitação às pessoas, e aquilo supostamente era para entregar. Portanto, muitas pessoas com falta de habitação usaram as ocupações dessas casas a que tinham direitos, como o processo estava todo congelado, e deram início à ocupação de casas que estavam vazias, desocupadas, e foi na sequência desse processo. Por exemplo, muitos dos indivíduos que alugavam máquinas agrícolas de repente ficaram sem nada por fazer porque os patrões não havia ninguém para alugar máquinas agrícolas e, portanto, muitas vezes ocuparam-se terras e foram eles agentes da ocupação de terras e não o próprio trabalhador, despolitizado por anos de repressão, que conduziu o processo. Ou seja, o que é interessante é, digamos, o que é que acontece no período revolucionário. Eu acho que isso é interessante, perceberem essas ocupações de fábricas, as ocupações de terras, as experiências de autogestão que aparecem muito por essa via, uma empresa que fecha, não há patrão, etc., mas há encomendas, e aí as próprias mulheres da costura, tomam conta da empresa e ficam. Portanto, a formação de cooperativas, e que tudo isto surge como necessidade, como resposta a necessidades prementes do dia a dia. E o mesmo se aplica às nacionalizações da banca, seguros, grandes grupos económicos que tinham sido afetados pela crise de 73, 74 e, sobretudo, pela descolonização. Portanto, em suma, a classe operária foi um conceito ideologicamente marcado, aparecendo sobretudo como um sujeito de quem se fala, supostamente com interesses e projetos coincidentes com aqueles que atuavam em seu nome. Porque quando se fala em classe operária, normalmente aparece um indivíduo a falar em nome da classe operária. E
E, portanto, os numerosos partidos marxistas-leninistas, a começar pelo histórico PCP e os decisionistas de vários partidos, e, obviamente, que, como eu já vos disse, claro que havia um prestígio e uma legitimidade anterior pela própria luta do PCP. No entanto, aquilo de facto aconteceu que a larga maioria dos trabalhadores, não só urbanos, mas trabalhadores rurais, não tinham formação política ou filiação partidária. Os partidos formam-se, a maior parte deles nesta altura, já na fase final do regime, e agiu com relativa autonomia e toma decisões em plenários onde várias forças políticas disputavam da legitimidade. E é interessante que as campanhas de dinamização cultural, dadas a cabo a partir de outubro de 74, durante o terceiro governo de Vasco Gonçalves, foi de facto uma campanha de politização das zonas rurais e do interior. Serviam para educar o povo no voto democrático e beneficiou, como disse há pouco, o PS, na minha interpretação. Estas campanhas anotavam as principais carências das populações e, portanto, lutava-se com aquilo que se designava com legitimidade o obscurantismo do povo em geral. E a atividade do clero que tinha estado muito vinculado ao regime. Era um clero que, ao contrário do que aconteceu na América do Sul, onde nós tivemos bispos progressistas, tivemos e temos, hoje em Portugal também os temos, mas que havia uma visão diferente do cristianismo. Digamos, a nossa igreja estava muito marcada por este vínculo, não é? Embora, como já vos disse, isto não possa ser generalizado, porque a própria Igreja estava em cisão com o regime, mas digamos que, de uma forma geral, digamos, e havia padres revolucionários, inclusive, e que foram vítimas no processo revolucionário, pagaram com a vida, digamos, a sua militância, mas de uma maneira geral, digamos, a visão que havia era que o clero rural era extremamente conservador e contrário à revolução. E pronto, creio que em relação à questão que me coloca, haveria muitíssimo para dizer, não é? Portanto, só de falar da questão da mulher daria lugar para um programa, sobretudo o papel que as mulheres tiveram no período revolucionário, foi fortíssimo. Questões que habitualmente, agora começa-se a falar por via dos americanos e mais não sei o quê, mas que era central a questão do assédio sexual, por exemplo, nas fábricas, e que se colocava em cima da mesa, e que era permitido pelo regime de liberdade. Então, professor, ainda abordando a dimensão social, você poderia aprofundar como a Revolução alterou as relações entre trabalho e capital em Portugal e quais os principais direitos conquistados durante a Revolução dos Cravos, em 74? Bom, uma pergunta. Bom, no imediato, obviamente, que aquilo que aconteceu atuou a favor do trabalho. Ou seja, nós tivemos aumentos salariais de 100%. Uma parte desses aumentos, em alguns lados, em alguma das situações, usava-se a estratégia de tentar destruir a economia para tornar possível um controlo, digamos, seguia-se um pouco a cartilha que tinha sido usada nos países de leste, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas em muitos casos, digamos, esses aumentos foram digamos, foram acomodados pelas próprias empresas, e, de facto, o que nós tivemos foi um crescimento do consumo por parte da maioria da população mais pobre, que tinha salários muito, muito baixos. Mesmo, por exemplo, os professores, a maioria dos professores não eram aquilo que se chama professores do quadro, eram professores que chegavam a finais do ano letivo, em junho, e estavam no desemprego e não recebiam durante as férias, não é? Portanto, voltavam a ser empregados em setembro. Ora,
uma das conquistas do sindicalismo foi precisamente os professores poderem receber durante as férias e por aí fora. Ou seja, ao mesmo tempo, a situação económica do país não era fácil. E não sendo fácil, digamos, o processo culminou depois com as intervenções do FMI em Portugal, e que deram origem aos chamados programas de estabilização, que se destinavam a tentar resolver a crise financeira do Estado. Foi o próprio governo que pediu a intervenção do FMI em 77, e que levou, nessa altura, o governo socialista, e isto na televisão, no principal, só havia 2 canais em Portugal, e no principal canal, digamos, a entrevista, dizer que tinha que meter o socialismo na gaveta para salvar o país. E foi, de facto, o abandono definitivo do projeto socialista democrático que existia. E isso ficou na memória de todas as pessoas que viveram. Depois disso, houve mais, digamos, depois disso, o que é que nós tivemos? Tivemos que, efetivamente, o sistema político funcionou com uma estabilização graças à ligação do PS ao PSD ou ao CDS, que era considerado um partido de direita, e o CDS teve um papel muito importante também, digamos, na integração de uma direita autoritária, até então que se revia no anterior regime, e uma integração democrática dessa direita autoritária, e o próprio PS teve um papel importante em dar a mão a essa direita, fazendo acordos com ela, e na verdade, digamos, foi isso que acabou por definir o regime democrático posteriormente, com a imposição de controles financeiros pela contenção da despesa, com o recurso ao crédito externo, contenções salariais, começam à cabeça. Era preciso, com a ideia de que é preciso travar a procura interna para estabilizar a economia, é preciso limitar o crédito ao consumo, que era uma coisa que estava, digamos, na linguagem, a aburguesar a classe trabalhadora, não é? A classe trabalhadora já tinha direito à televisão a cores, já tinha direito a uma série de bens de consumo, morava na barraca, mas tinha direito à televisão a cores, não é? E portanto, foram fundamentais, e depois com o segundo choque petrolífero, nos anos 80, 79 e 81, foram depois adotadas medidas que retiraram poder negocial efetivo aos trabalhadores num quadro de integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia. Porque logo a seguir à Revolução, passado pouco tempo, há de facto a ideia de ligar Portugal ao projeto europeu, ou seja, a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia. Portugal já não tinha colónias, portanto esse problema já não se colocava. Digamos, não havia nenhuma Commonwealth portuguesa, o projeto de construir uma Commonwealth portuguesa tinha falhado, e agora politicamente não havia mais condições para isso. O Brasil era uma relação poética, e de facto toda a nossa economia estava voltada para a Europa, e portanto a integração europeia era fundamental. Só que essa integração europeia não é a integração simplesmente numa zona de comércio livre, é uma integração que tem, digamos, que define um programa político, um programa político determinado até aos nossos dias. Mas o que aconteceu foi que Portugal só veio a entrar na Comunidade Europeia quando os espanhóis também entraram. Isto, digamos, era um assunto para outro programa. E, de facto, pouco tempo depois, o que nós tivemos, pouco tempo depois, estamos a falar ainda de alguns anos, pouco tempo depois tivemos o descalabro dos regimes de leste, com consequências diretas ao nível de posicionamento do país na órbita internacional. Portanto, a questão dos direitos conquistados, neste momento, do ponto de vista político, há, digamos, formações políticas, digamos, da esquerda oficial, que pretendem
avivar e esta memória da Revolução e destes direitos conquistados. E isso é feito, digamos, legitimamente, deste ponto de vista, na medida em que nós temos, digamos, uma onda desde os anos 80, com o Reaganomics, Thatcher, por aí fora, não é? Aquele grande quadrilátero que era Washington, não é? Thatcher, Londres, depois com a ligação a Moscovo, não é? Onde havia os liberais mais radicais, e depois com o Vaticano, não é? Com o Papa Wojtyla, portanto, esse quadrilátero fortíssimo que, digamos, lançou uma nova era que acompanhou a revolução tecnológica, a revolução empresarial e que deu origem, digamos, ao mundo onde vivemos, com o processo de erosão da sindicalização e o aparecimento do precariado, e portanto estamos... E dentro desse quadro, não é, esta ideia de que é preciso garantir aquilo que eram as grandes palavras mobilizadoras dessa época, que era trabalho, pão, habitação, saúde e por aí fora. Há músicas, digamos, revolucionárias desse período de mobilização popular portanto, com este tipo de fraseologia, que era aquilo que aparecia também nas manifestações. Há fotografias sobre isso, mas que não podem consultar, eu não vou partilhar aqui. Mas que continuam a ser as grandes lutas do povo português, ou seja, a questão da habitação continua em cima da mesa, está fortíssima, a questão do emprego também, da estabilidade para se poder construir uma vida e uma família, a questão dos horários de trabalho, que muitas vezes as pessoas têm que ter 2 empregos para poder ter algum rendimento, na prática têm jornadas de trabalho de 12, 14 horas ou mais, o próprio desenho das cidades que obriga as pessoas a gastarem 2 horas para poder ir trabalhar, ir e vir, ou seja, grande parte daquilo que eram de facto, ou que era o ideal de Abril, acabou por ser questionado por todas as outras forças que se colocaram em marcha, digamos assim. Professor, a gente já falou bastante sobre como o processo revolucionário e a revolução afetaram o cotidiano das pessoas, como isso influencia, obviamente, a política econômica, enfim, entre outras coisas. Mas eu gostaria de abordar aqui um outro tema que eu acho importante mesmo, que é sobre como o processo revolucionário e o resultado da revolução, elas afetam, por exemplo, o sistema educacional, o ensino em Portugal. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, claro. Aquilo que afeta é assim, há tendências que vinham já de trás. Ou seja, por exemplo, em 1973 houve a célebre reforma de Veiga Simão, que criou mais universidades. As universidades até aí estavam limitadas a Coimbra, Lisboa e Porto, e de facto a reforma de Veiga Simão permitiu criar novas universidades, entre elas a Universidade de Évora, mais tarde, na altura ainda Instituto Universitário de Évora, como instituto universitário, mas que era uma reclamação que já vinha desde finais dos anos 50, mas de facto o regime colocou-se com um problema, que era, tínhamos manuais, tínhamos textos, tudo aquilo era, digamos, insuportável para a oposição. E, portanto, o que aconteceu nesse processo foi que, de facto, foi dada uma liberdade pedagógica aos professores e uma liberdade pedagógica às escolas que nunca mais voltaram a ter até hoje. E a constituição de uma autonomia escolar e uma forma de gestão das escolas, que era uma forma de gestão colegial, em que realmente, digamos, os professores, ao mesmo tempo que eram responsabilizados, eram empoderados. Eram empoderados nessa capacidade de escolher os programas, inclusive de resolver problemas, e, digamos, gradualmente a estrutura manteve-se,
a estrutura manteve-se durante muito tempo. Algumas estruturas mantiveram-se, mas de facto o que passámos a ter foi um controle muito forte por parte dos governos, não é? Através do Ministério daquilo tudo que era ensino público e através das regulamentações também do ensino privado. E, portanto, digamos que grande parte desta natureza experimental que surgiu nessa época, para dar uma ideia, por exemplo, inclusive de textos, eu, quando andei na escola, cheguei às tantas, estava a ler textos de Soeiro Pereira Gomes, que é um neorrealista, autores de esquerda, portanto, todo o conjunto de novos autores e de programas que se davam. E, digamos, desse ponto de vista foi fundamental. Mas ainda outro, é que com o aumento o aumento do empoderamento dos sindicatos e da melhoria das condições de vida das pessoas, o que aconteceu foi que a procura da educação começou a aumentar, e isto juntamente com uma própria política de integração dos vários governos, ou seja, havia um enorme fosso educacional de Portugal face à Europa, e então havia que combater o abandono escolar, havia que combater uma série de indicadores negativos relativamente a Portugal e que, digamos, marcavam os portugueses do resto dos europeus. E isso fez-se não, infelizmente, não tanto pelos apoios sociais escolares, que também foram importantes, mas que foram pequenos relativamente, assim como as bolsas, ainda hoje as bolsas na universidade são pequenas, mas sobretudo, digamos, por esta procura da educação. E esta procura da educação ocorre, por exemplo, com um efetivo combate ao trabalho infantil. Muitas vezes são as próprias famílias de trabalhadores que querem que os filhos vão trabalhar porque precisam desses rendimentos. Estamos a falar de zonas rurais onde existe fábrica e onde os rendimentos da família dependem das encomendas da fábrica e, portanto, o próprio trabalho é feito a domicílio e é difícil controlar o trabalho infantil, e estamos já a falar nos anos 80, onde estas situações ainda existiam. E, portanto, digamos, há uma enorme aceleração naquilo que podemos designar como o acesso dos portugueses à educação. O número de portugueses que começam a ter o ensino secundário completo aumenta. Há uma extensão gradual daquilo que é chamado o ensino obrigatório, que passa para o 9º ano, depois para o 12º ano, e que na prática, e depois com a frequência generalizada da população, ou muito generalizada da população no ensino superior, quando antes da 25 de Abril o ensino superior era, apesar de ter vindo a crescer, era ainda marcadamente elitista. Não é? E também no ensino superior houve, durante esse processo revolucionário, situações de enorme instabilidade, porque passou também por aquilo que depois foram chamados os saneamentos, ou seja, era preciso afastar as pessoas que tinham estado vinculadas ao regime anterior de cátedras e de isso. Isso depois acabaram por ser mais ou menos integrados, mas, digamos que durante esse processo deram-se muitas experiências pedagógicas que foram importantes e que acho que merecem estudo, não é? A questão, portanto, sei lá, a mobilização dos estudantes, depois universitários e nos liceus, chamados assim nessa época, escolas industriais que ainda existiam, ou seja, no ensino secundário, a mobilização dos estudantes foi intensíssima por parte dos partidos, não é? E, portanto, foram escolas de recrutamento de quadros, não é? Portanto, essa dimensão da politização
é também extremamente importante. Muito bom, professor. Bom, para chegar ao fim da entrevista, nossa última pergunta, ainda na questão da educação, né? Você poderia falar sobre a importância do estudo histórico da própria Revolução dos Cravos para os dias de hoje? Que relações a gente consegue estabelecer de quebras e continuidades? E que legado ela deixou? Bom, eu queria ainda retomar esta questão, que era tentar perceber como a Revolução afetou a vida das pessoas. E afetou os portugueses de forma muito desigual. Ou seja, os portugueses, por exemplo, que estavam nas colónias, depois designados retornados, perderam imenso. E nunca mais conseguiram recuperar, porque não é uma questão de voltar atrás, é que recuperaram bens, perderam património irremediavelmente e perderam quadros de vida. Mas ao virem para Portugal acabaram por dar um caldo de direita, e, portanto puseram assim uma espécie de gelo em cima desta ebulição revolucionária. Por outro lado, houve naturalmente aquela minoria que emigra, que foge, e obviamente que com o aumento do desemprego há pessoas que procuram por todos os meios resolver o problema por via da imigração. E aí mas para a generalidade das pessoas em que estas mobilizações se traduziram em aumentos salariais, melhoria da capacidade do consumo, estabilidade do emprego, melhoria no acesso aos direitos de saúde, esta liberdade de expressão, poder ler aquilo que não se podia ler, poder ir ao teatro, ver peças que não se viam, poder ouvir coisas que não se podiam. Por exemplo, o regime não gostava do rock and roll, o regime não gostava do jazz, o jazz passou a ser identificado com oposição. O próprio Charles Aznavour tinha vindo a Portugal e tinha-se manifestado contra o regime. O facto é que este período ficou na memória de uma geração. Ou seja, o facto de terem tido poder durante aquele período ficou, digamos, na memória e ficou marcado nessas pessoas que viveram esta experiência. E isso faz, digamos, a ponte com a sua última questão, não é? É que realmente esta revolução merece ser estudada pelas suas dimensões internacionais. Ou seja, na altura que acontece esta revolução, em Espanha ainda tínhamos o franquismo. E para o bem e para o mal, a experiência portuguesa deu ensinamentos à direita, nomeadamente na definição, nomeadamente para aquilo que era o bloco hegemónico norte-americano, com a definição do que é que deveriam ser as boas transições democráticas. E as boas transições democráticas deveriam ser ordeiras, sem vinganças, pelo menos sanguinárias, sem, de facto, uma revolução social, mas em que se permite o conflito e a mobilização social enquadrada e disciplinada, dentro de determinado tipo de quadros. E, essencialmente, o regime que deve sair daqui deve ser democrático, ou seja, situado na esfera de influência dos Estados Unidos e da NATO. E foi esse tipo de, digamos, de modelo que, de alguma maneira, serviu para a Espanha, depois serviu para a Grécia, por exemplo, e de alguma maneira também serviu para outras experiências. Eu recordo-me, por exemplo, que muitos brasileiros, o Brasil viveu de alguma maneira com alguma intensidade, imagino eu, pelo menos algumas pessoas, aquilo que estava a passar em Portugal. Lembro-me que nessa altura tinha sido, passado uns tempos, tinha sido um disco do Chico Buarque sobre, portanto, uma música do Chico Buarque sobre a Revolução Portuguesa e com aquilo que era, digamos, a marca típica deste processo revolucionário, que é o tratamento por pá, não é? O pá, que é o tu da tropa, e era o pá de todos os dias. O pá era o pessoal da malta, digamos, era o tratamento, digamos, da malta, um tratamento igualitário e indistinto e não hierárquico. Professor,
Professor, a música é Tanto Mar. É tanto mar, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas ele, gostei da festa, pá, ele diz qualquer coisa assim. E, portanto, voltando à questão do estudo histórico da Revolução dos Escravos, pois eu acho que, como todas as revoluções, é algo que merece ser estudado e tem sido estudado. Tem sido estudado muito na ótica, digamos, daquilo que é, em ciência política, podemos designar a transitologia, ou seja, o estudo das transições dos vários regimes. O facto é que, de alguma maneira, digamos, é um foco analítico, ou seja, os vários atores que estão a viver aqueles momentos, em nenhum dos momentos há uma percepção clara de que estão num processo de transição para alguma coisa. Já alguém disse isto, provavelmente estaria a plagiar alguém, mas, portanto, também tudo aquilo que eu disse também não tentei ser original, nem pretendo, mas dizer que realmente são processos políticos complexos que, pela sua complexidade, merecem interesse. E merecem interesse também pela análise daquelas experiências que tornaram possíveis através daquilo que acontece a uma sociedade quando há um vazio de poder. Em que, contrariamente àquilo que normalmente se pensa, em que os vazios de poder as pessoas se desatam a matarem-se umas às outras, não é? Aquilo que acontece com esses vazios de poder são as pessoas a auto-organizarem-se, são as pessoas a solidarizarem-se, são as pessoas a cooperarem para resolverem os seus problemas sem interferências e sem jogos de poder, de mando e por aí fora. E o que acontece nestes processos, de facto, é que depois surgem pessoas a querer mandar, a querer controlar e com projetos políticos muito, muito evidentes e que tentam institucionalizar, e essa institucionalização só é possível através do reforço do poder do Estado. E isso lega-nos à memória, porque a maneira como se celebra esta memória. Uma boa parte da direita portuguesa gostaria de celebrar o 25 de novembro, mas o 25 de novembro não é bem visto por grande parte da sociedade portuguesa, talvez por empresários, por gente que tenha consciência do que aquilo significou, porque aquilo que ficou na memória genuína dos portugueses foi o 25 de Abril e aquilo que ela proporcionou, foram aqueles meses que aquilo que proporcionou. E aquilo que é celebrado hoje, o 25 de Abril, é uma celebração de regime, ou seja, é o Estado, o Exército, as Forças Armadas que celebram o 25 de Abril. E seguramente que não celebram aquilo que é o interesse, o direito do próprio Exército se organizar contra as FIAs, porque foi isso que aconteceu no 25 de Abril. Não é? Portanto, ninguém celebra, digamos, embora, digamos, isso seja algo que possamos considerar desejável em muitos contextos políticos, não é? Nomeadamente em contextos políticos autoritários, que o próprio exército se tenta organizar a partir da base contra o topo. Mas seguramente não é isso que está a ser celebrado quando se celebra o 25 de Abril, não é? Ou seja, não é, ou seja, é uma celebração do 25 de Abril, uma celebração não revolucionária de um ato revolucionário. Não é? E obviamente que grande parte destas experiências interessa cair no esquecimento. Sendo que há uma enorme literatura memorialística deste período e há muita documentação que está hoje disponível, mas também há muita documentação, e há muito estudo, não é? Mas há também muita documentação que está reservada e que, na verdade, não só nacionalmente, mas também internacionalmente, e que, na verdade, digamos, diria eu que é muito cedo para se fazer uma história sólida daquilo que foi este período. Muito embora haja estudos que sobre este período, estudos que foram carregar muitos elementos, quer jornais, quer entrevistas ainda de pessoas que existiram, portanto, procuraram, digamos, fazer uma análise interpretativa de todos estes processos. Mas digamos que eu não consideraria esses estudos fechados, não é? Como assuntos fechados. Eu diria que são ainda ou seja, são ainda temas que merecem mais estudo e reflexão. E é isso, Fernando. Se despede do professor aí, deixa um recado para nossa audiência. Professor, muito obrigado pela participação. Aprendemos demais
aqui com a sua presença, com os seus ensinamentos. E obrigado a todos por ouvirem. Muito Professor, obrigado. Da minha parte foi um prazer e muito obrigado mais uma vez por me terem convidado para participar neste vosso projeto Além Atlântico. E, digamos, somos irmãos, não é? Somos fraternos, estamos aí. é isso, eu também agradeço bastante. Professor, agradeço também a professora Ângela e ao laboratório por ter proporcionado essa oportunidade de poder fazer parte desse projeto, que é bem legal, eu sou voluntário, mas e é isso. Então, muito agradecido, professor Paulo, mais uma vez. A gente se despede por aqui e fiquem ligados nos próximos episódios. A série especial 50 anos da Revolução dos Cravos é uma produção do podcast História Presente, do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História. A coordenação desta série é da professora Ângela Roberti. Agradecemos ao professor Paulo Guimarães pela entrevista, aos bolsistas João Paulo Kleinlein e Fernando Martins pela condução e pela elaboração do roteiro. A vinheta é de Leonardo Pereira.